Olá pessoal, vamos tratar aqui sobre o eixo 4, esse eixo que ele traz alguns tópicos enfáticos para a nossa discussão, que ele trata sobre a gestão das seguranças socioassistenciais para a viabilização dos direitos à proteção social e a superação das vulnerabilidades e riscos da nossa população e o alcance da sua cidadania. Isso requer que inicialmente nos reportarmos, a gente rediscutir sobre essas seguranças, com o intuito de analisar a nível de território local, municipal principalmente, né, o estadual também, se isso está sendo efetivado, se essas seguranças socioassistenciais estão sendo de acesso, então, à nossa população usuária demandatária. De que forma que isso está ocorrendo e, consequentemente, está identificando intervenções, ações que devemos estar, então, elencando como proposta para se adequar ou se regularizar isso no sentido de realmente promovermos, então, essa proteção social. E, então, a lei do SUAS, popularmente falando, né, ela nos estabelece como seguranças socioassistenciais 5 eixos, que é a segurança da acolhida, a segurança da sobrevivência e renda, a segurança da convivência e fortalecimento de vínculos, a segurança da autonomia, de desenvolvimento de suas habilidades e a segurança de enfrentamento a situações de calamidade pública e situações emergenciais. Vamos discutir um pouquinho sobre o que reporta, né, cada segurança, né, dessas, e que devem ser ofertadas, realizadas com resolutividade pela proteção social básica, pela proteção social especial, através dos CRAS, através dos CRES, através dos serviços de acolhimento. Então, junto então a população demandatária, que é a nossa população em situação de vulnerabilidade, situação de risco, né, vítimas de violações de direitos. Inicialmente, então, a gente falando sobre a segurança da acolhida, o que contempla a segurança da acolhida? Isso nos reporta de que todo usuário da política da assistência social deve ser assegurado a ele um local, um espaço, com equipamentos, com trabalhadores, aonde o acolham quando ele necessita, então, da política da assistência social. Então, esses locais, esses espaços são os CRAS, são os CREAS, são as unidades de acolhimento. Mas que não sejam qualquer espaço, sejam espaços realmente acolhedores, sejam espaços confortáveis, sejam espaços locais que eles tenham condições de acesso, de poder chegar, de poder acessar, então, esses espaços para irem, né, buscar o atendimento, buscar, então, a efetivação dos direitos para suprir, então, a situação que eles estão passando, vivenciando. Mas esse espaço de acolhida, além do espaço físico, além da disponibilidade de materiais e equipamentos, ele diz respeito também à questão da forma com que ele é atendido, da forma com que ele é acolhido. Diz respeito à escuta qualificada que ele tem direito de ter nesse espaço, seja no CRAS, seja no CREAS, no cadastro único, seja no acolhimento. E é essa escuta qualificada não só para os técnicos de referência, mas a todos os trabalhadores do SUAS, desde a recepção, uma escuta atenciosa, uma escuta com respeito,
uma escuta com ética, que lhe é de direito. Isso, inclusive, é um direito socioassistencial dele. Mas a importância de assegurar essa segurança na acolhida diz respeito a isso. Uma acolhida afetiva, uma acolhida atenciosa, uma acolhida confortável, uma acolhida com segurança, uma acolhida com efetividade na resolutividade daquilo que ele traz. Os trabalhadores do SUAS, a equipe de referência, ser muito atenta nessa escuta. O que ele está trazendo? Qual é essa demanda dele? Qual é esse sofrimento dele? Qual é essa necessidade dele? Então, acolher significa isso. Ouvi-lo. Absorver aquilo que ele traz. E tomar providências para a efetivação da superação dessa demanda, dessa necessidade que ele está trazendo. Isso é segurança de acolhida, que deve ser realizada por todos os equipamentos sociais, em todos os serviços, em todas as ações. Então, cabe aqui também se discutir isso a nível local, com relação a como está sendo, se existe, como está sendo feito, desenvolvida essa segurança de acolhida, né? Esses locais de acesso, esses ambientes, os trabalhadores, a efetividade, né? Nesse acolhimento, né? O resultado desse acolhimento, dos procedimentos que foram dados, dos encaminhamentos que foram realizados. A outra segurança, que é a segurança da sobrevivência e renda. Então, obviamente, é de competência da assistente social, da política de assistente social. Ela tem assumido, né, entrou como integrante do Sistema Único da Assistência Social, a cobertura de atendimento, ou seja, a realização da proteção social no aspecto de uma renda mínima, no aspecto de uma situação de vulnerabilidade econômica aos cidadãos e famílias de mandatário. Então, todos os usuários demandatários disso devem contar com essa disponibilidade nos seus municípios. Então, esse espaço, ou seja, esses benefícios, né, de serem disponibilizados para ele, como é o caso dos programas de renda mínima, como é o Bolsa Família, o programa Bolsa Família, temos a Família Paranaense, temos aí agora o auxílio emergencial, temos o benefício de prestação continuada e alguns outros programas, né, de renda mínima ou de auxílio renda que são repassados então para essa população. E temos também a questão dos benefícios eventuais, mais especificamente se refere ao auxílio alimentação e auxílio vestuário, que estão dentro então dessa segurança, ou seja, assegurar de que nós não tenhamos cidadãos, famílias vivendo à mercê dos mínimos sociais, vivendo de uma forma injusta e nós não realizarmos essa segurança de sobrevivência, assegurar a sobrevivência, assegurar uma renda mínima para aqueles que estiverem numa situação de não conseguirem prover por conta própria. Importante também levar em consideração aqui a questão da equidade, né, com relação a gente ofertar e assegurar essa segurança de sobrevivência e renda, então, às nossas famílias. Então, analisar como que isso está no município, como que é operacionalizado, a questão do cadastro único, a questão do programa Bolsa Família, a questão do acesso, como que está sendo feito essa gestão, como que é ofertado isso, como que é realizado isso no município, né? A questão também das famílias demandatárias, se são atendidas e assim por diante. A outra segurança é a segurança da convivência. Extremamente importante, porque a segurança da sobrevivência é que vai
trabalhar junto com as famílias, junto com os indivíduos, nos territórios de vulnerabilidade, a questão do pertencimento. Então, isso implica a segurança de convivência, trabalhar nesse contexto familiar, nesse contexto de comunidade, para a ocorrência de uma boa convivência, de uma convivência, seja dentre os membros da família, ou das famílias na comunidade, na cidade como um todo, a questão de uma convivência de respeito, uma convivência de cuidado, uma convivência de proteção, uma convivência de pertencimento, uma convivência de afeto, uma convivência de fortalecimento de vínculos, e não uma convivência de violência, do ódio, do medo, da ameaça, do abandono, da exploração, da discriminação e da exclusão. Extremamente importante essa segurança estar disponibilizada e ser de acesso, então, à nossa população demandatária. É com essa segurança que a gente consegue enfrentar e reduzir e evitar situações de violência, situações de abandono, situações de discriminação, situações de negligência, que é onde nós temos as maiores expressões sociais trazidas, então, ou seja, oriundas da nossa sociedade. Então, é extremamente importante essa segurança. É através dela que vai ser possibilitado que todos os membros da família se sintam pertencentes a essa família. Se cuidem, se protejam, se tratem bem, se respeitem. A mesma coisa da família no seu território, na sua comunidade, que ela seja inclusa, que ela tenha seu espaço, que ela tenha o seu respeito, que ela tenha sua consideração, que ela possa interagir nesse local onde ela vive. E isso diz respeito também à questão na área do trabalho. Muitas famílias, muitos cidadãos estão excluídos do mercado de trabalho por questão de convivência. Exatamente por discriminação, por pré-julgamento, por questão de cultura de gênero, cultura de raça, questão de discriminação, porque de repente naquela família tem um usuário de drogas, ou teve um pai que é preso ou foi preso, ou teve uma mãe que ela vive de programas, que aliás é reconhecido como profissão. Então exatamente trabalhar, ou seja, assegurar o atendimento, ou prestar essa segurança para as nossas famílias, os nossos indivíduos, é de primordial importância para o seu desenvolvimento, para o alcance da sua autonomia. É onde eles vão se reencontrar, é onde eles podem, a partir disso, construir um projeto de vida individual de cada membro da família, um projeto de vida familiar, aonde é possível isso. Inclusive com relação à questão do trabalho, onde eles vão se reencontrar também para ampliar o seu desenvolvimento, né, o seu conhecimento, inclusive de estarem buscando, né, novos aprendizados, como o caso de inclusões, retornar à escola, retornar aos estudos. Então é extremamente importante assegurar a convivência familiar e comunitária. Com certeza isso reduz muito o acolhimento de crianças, reduziria muito o acolhimento de idosos, reduziria muito as violências. A próxima segurança é a segurança da autonomia.
essa segurança, eu diria que é o sonho de cada trabalhador do SUAS, de conseguir fazer um trabalho que possibilite a família, que possibilite o cidadão alcançar essa autonomia. A segurança, a autonomia, é quando o indivíduo, você fazer um trabalho, você possibilitar o desenvolvimento das suas potencialidades, torná-lo capaz, ou seja, mais capaz. Então, desenvolver todo um trabalho com serviços que possibilite identificar as suas habilidades e desenvolver as suas habilidades. É aqui que o cidadão, é aqui que a família se torna protagonista, conquista a sua independência. Ela se liberta, ele se liberta, se torna uma condição ou passa a fazer suas próprias escolhas, a executar o seu projeto individual, a executar o seu projeto familiar. Então, essa segurança da autonomia é o alcance da cidadania. Então, nós devemos assegurar à nossa população esse serviço, essa segurança, para que eles conquistem essa autonomia, que conquistem a cidadania, que possam ser protagonistas de suas vidas, de fazer suas escolhas, tomar suas decisões, as suas opções e não ser tutelados pelo Estado. E a última segurança elencada aqui pelo SUAS é a segurança de apoio a situações de calamidade pública e situações de emergência, que diz respeito, logicamente, ao município realizar o atendimento a toda a população demandatária quando ocorrer, ou melhor, já prevenindo a ocorrência, principalmente de algumas crises, algumas situações que podem provocar emergência, e atendendo caso ocorra essas situações durante e após a ocorrência. Então, são essas 5 seguranças que devem ser asseguradas à população no município, ou seja, devem estar lá disponibilizadas para que a população, necessitando, ela possa acessar. Muito bem, aqui então retomamos, né, o que é cada segurança dessa. Agora, a discussão é em cima da necessidade, da articulação e da integração dessas seguranças. Ou seja, não basta eu realizar a segurança da acolhida, ou eu trabalhar de uma forma setorizada e de uma forma independente uma segurança da outra segurança. A oferta delas tem que ser de todas. E o trabalho na sua efetivação tem que ser de forma integrada, articulado. Eu não vou assegurar a renda ao cidadão, apenas assegurar a renda, o Bolsa Família, cadastro único. Eu vou assegurar e realizar com ele a segurança da boa acolhida, a segurança da convivência, a segurança da autonomia. Então, é essa integração, essa articulação que é o debate desse eixo de como realizar. No primeiro momento, analisar como que está isso no município e o que deve ser feito para que se efetive. Então, essa articulação, essa integração das seguranças no sentido de efetivar os direitos, né? No sentido de assegurar a proteção social, realizar a proteção social, e no sentido, com isso, da gente reduzir, então, essas vulnerabilidades e as situações sociais, né, e as violências. Então, nesse sentido também,
um outro tópico, um outro eixo importante, desculpa, um outro tópico importante desse eixo é, mais uma vez, a questão da vigilância socioassistencial. Por que eu falo aqui mais uma vez? Porque em todos os eixos dessa conferência, eles trazem a necessidade da vigilância socioassistencial. E mais uma vez aqui, a grande importância, por quê? A vigilância socioassistencial é que ela pode nos fazer apontamentos com relação a como está sendo realizado isso. A vigilância socioassistencial, ela nos traz dados aonde estão essa população demandatária da política da assistência social. Se está sendo atendida ou está ainda em situação de exclusão de atendimento. Quais são as situações de vulnerabilidades ou de risco social ou de violação de direitos mais significativas no município? O que existe delas? E aonde estão? Em que regiões do município? Em que bairros do município? Em que segmentos populacional? Então, são informações, são dados importantes que a vigilância contribui e que auxiliam a gestão dessas inseguranças socioassistenciais, que podem dizer, por exemplo, se a segurança da acolhida está sendo satisfatória, se as famílias estão sendo acolhidas, ou se de repente tem famílias que vão o acolhimento só para o cadastro único, só para ter acesso ao benefício eventual ou Bolsa Família. Então, a vigilância socioassistencial, ela é de extrema importância também do cadastro único, porque elas trazem esses dados, elas trazem essas informações. E a outra questão também é porque cabe à vigilância socioassistencial estabelecer protocolo e fluxos, tanto da proteção social básica, com todos os seus serviços e programas, como da proteção social especial e com relação à proteção básica e à proteção social. Ou seja, protocolo e fluxo interno, protocolo e fluxo de todos os serviços, programas e benefícios socioassistenciais da básica e da especial. Então, de estabelecer isso de forma a garantir essa integração, de forma a garantir essa articulação. E um outro tópico, então, extremamente importante, ele vai em consideração a resolutividade, então, desse trabalho realizado, né, dessas seguranças chamadas afiançáveis pelos SUAS, né, que deve atender todos que necessitam e deve dar resolutividade, ou seja, resultado positivo de alcance social aos usuários. Isso implica qualidade no atendimento. E o vigilância socioassistencial é um órgão dentro da gestão que pode avaliar isso. E que pode passar isso para os gestores, que pode passar isso para o controle social, para poder estar realizando intervenções, aprimorando, né, adequando, para que realmente se efetive, né, essa resolutividade. Senão nós vamos ter, muitas vezes, atendimentos que eles perpetuam por anos, por décadas, e aquelas famílias, ela não alcança a sua autonomia. Ela não alcança o seu protagonismo, ela não alcança a sua cidadania. Então, aonde está, né, o nó? Por que não está acontecendo? Isso é resultante de um trabalho que tem que ser feito pelas seguranças e que tem que chegar à sua autonomia. Se não está alcançando a autonomia, o que está acontecendo? O que é preciso fazer? Então, é a vigilância assistencial que deve dar essa resposta. Caso o município não tenha, talvez seja a falta desse setor que auxiliem os demais trabalhadores do SUAS, que auxiliem a gestão, que auxiliem o conselho,
de realizar ações para a superação. Caso não tenha esse setor específico no município, quem vai fazer essa função? Em que setor vai ficar essa função? Mas tomar muito cuidado para não julgar isso para o CRAS, porque não é função do CRAS. Para não julgar isso para a proteção social especial, ou seja, para o CREAS, porque não é função do CREAS e nem do acolhimento. É um órgão dentro da gestão com profissional disponibilizado lá na gestão para fazer então esse trabalho. Dependendo do porte do município, obviamente, é o quantitativo de profissionais, de trabalhadores que você vai disponibilizar para essa função. Porque cabe aos trabalhadores do CRAS, cabe aos trabalhadores do CREAS também trazer informações, registrar a sua demanda, todo o trabalho realizado no sistema de registro de informações instrumentais, né, do Sistema Único da Assistência Social, também do Cadastro Único. Cabe a eles trazerem isso, mas toda essa busca, essa junção, essa análise, esse estudo, essa interpretação e essa devolutiva, não cabe a eles. De estar identificando os territórios de mais vulnerabilidade, quais são as maiores situações de vulnerabilidade, o que acontece no município em termos de violência, porque não dá tempo, não é função deles fazer isso, é função da vigilância. Muito bem, então o trabalho tem que ser integrado dentro do sistema de assistência social, dos equipamentos, né, CRAS, CREAS, acolhimento, dos serviços de convivência, de PAES, PAEF, medida socioeducativa, cadastro único, programa Bolsa Família, Família Paranaense, Criança Feliz, enfim, todas as ações disponibilizadas e realizadas então para com a população. Família acolhedora, obviamente, extremamente importante, tá? Então, a família e indivíduos têm que serem atendidos em todas as suas vulnerabilidades ou situações de risco. Então, essa integração também ela requer a intersetorialidade, ou seja, a integração da política da assistência social com outras políticas. Porque é muito comum essa família ser demandatária também da saúde, ou também da educação, ou necessitar da política da educação, ou da política de saúde, ou da política de trabalho, ou da política de habitação. Então, importante analisar com relação quais o impacto, né, que o não atendimento de uma outra política que ela é demandatária está causando no avanço dela com relação à proteção social, da assistência social. Às vezes essa mãe ela não adere ao mercado de trabalho porque ela precisa ficar em casa cuidando da sua criança que não tem creche. Então é necessária essa integração da assistência social com a educação para viabilizar a creche, para essa mãe poder trabalhar e cumprir a sua função de provedora da família. Essa mãe não vai trabalhar, não consegue sair trabalhar porque ela tem uma idosa dependente que ela tem que ficar em casa cuidando. Então, o que fazer? Qual o serviço que deve ser disponibilizado para que essa família receba essa proteção do Estado enquanto política pública, no atendimento com relação ao seu idoso, para que ela também possa estar buscando, então, ou exercendo o seu direito do trabalho na provenção de renda para a família. Então, são essas situações demandatárias de outros direitos e outras políticas que concebe-se pelo SUAS, pela assistência social, e que deve, então, haver esse trabalho integrado, interpolíticas, né, conforme a demanda da família, conforme a demanda do indivíduo. E a questão, então, também como último tópico aqui desse eixo, é a questão de identificação e avaliação de resultados. Ou seja, é preciso, né, a gente identificar qual é o resultado do serviço que está sendo realizado, qual é o resultado da política da assistência social na vida das nossas famílias, na vida desses indivíduos, na vida das comunidades do nosso município.
Então, avaliar a qualidade dos serviços, avaliar o resultado desse serviço. Obviamente, isso também é a gente fazer controle social, mas nós temos que identificar qual o impacto que o nosso trabalho tem provocado na vida da nossa população atendida. E sempre esperando por impactos positivos, por avanços, por conquistas, por melhorias. Uma outra questão também necessária aqui como um tópico é com relação ao sistema de justiça, ou seja, essa é a interface da política da assistência social com o sistema de justiça. Que a gente interage com esse sistema principalmente na questão de violações de direitos, né? Violências, negligência. Então, a necessidade de aprimorar a relação da assistência social com o sistema de justiça. Então, aprimoramento nesse sistema, ele requer de estabelecer protocolos, fluxo entre a assistência social e o sistema de justiça, definindo claramente as funções. Aquilo que é função da política da assistência social, aquilo que é função do CRAS, função do CRES, acolhimento, e aquilo que é função também da justiça. Então, para que ambas as pontas tenham conhecimento claro a função de uma da outra. E como vai ocorrer os procedimentos, né? Esse trabalho integrado entre a assistência social e o sistema de justiça. Então, tem que estar bem definido, estabelecer protocolo, estabelecer fluxo, definir certo, ou seja, tomar conhecimento com clareza da função de um e da função do outro. O que nós precisamos nesse momento aqui, também nesse eixo, é a gente discutir e propor e levar em consideração a nossa situação demandatária e capacidade de atendimento da assistência social em função da pandemia, do Covid-19. Ou seja, quais os impactos que a pandemia provocou no nosso município com relação à assistência social. O que causou para nós da assistência social? O que causou para a população demandatária? Com relação à questão do aumento de demanda, com relação à questão de uma restrição de capacidade de atendimento, a capacidade de estrutura para atendimento, com relação à questão de capacitação dos trabalhadores, de estarem preparados ou não, como enfrentar essa situação de novas demandas, de novas situações. Então, fazer uma análise também nessa situação. E como a gente vai trabalhar para a gente dar conta, então, dessa demanda, para a gente superar essa situação que veio, principalmente com relação aos novos desafios. E se implicou, inclusive, da gente adotar novas formas, novas metodologias de trabalho, até de comunicação com a população, inclusive através da mídia, através da rede de tecnologias, e que é necessário. Nós não podíamos e não podemos ficar apenas afastado presencialmente ou não realizar um trabalho presencial com essa população. Mas nós temos que enfrentar esse desafio e criar novas alternativas, novos meios de manter esse atendimento, mesmo que seja de forma virtual, mesmo que seja de forma não presencial. De manter esse trabalho e não apenas só atendermos com o benefício eventual, com o benefício da renda. Então, discutir, analisar como que está essa situação do município. Quais foram as vulnerabilidades originadas com essa pandemia? Qual é o quantitativo de famílias, de pessoas que foram atingidas e que ficaram nessa situação de vulnerabilidade,
porque perderam seu trabalho, seus empregos, ou reduziu a sua renda, porque piorou a convivência dentro de casa, piorou a convivência da comunidade, veio mais violências, veio mais separações, temos mais famílias de mãe com filhos. Então, considerar e propor que resposta nós vamos dar a isso, como que nós vamos atender, porque é uma proteção social que nós temos que levar. Então, como que a política da assistência social vai dar resposta a isso? Identificar, então, essa demanda, onde está, quem é, quais são as situações, a importância do cadastro único, da inclusão de todas no cadastro único, identificar quem está recebendo o auxílio renda, auxílio emergencial, Bolsa Família, beneficiação continuada, e quem não está recebendo e que está numa situação de incapacidade de provenção dos mínimos sociais, de uma renda mínima. Então, de estar identificando quem são essas famílias, estar fazendo essas inclusões, também nos serviços e nos programas ofertados, então, pelo Sistema Único de Assistência Social. Então, é extremamente importante estar considerando esse momento. E para finalizar, também a gente faz aqui uma provocação, como que o município vai, quais as estratégias que o município vai adotar para enfrentar as violações de direitos, tanto no sentido de uma violação do direito familiar e comunitário, como no sentido de uma violação do direito institucional. Por exemplo, ela não poder ter acesso ao atendimento, não ter um atendimento de uma segurança, como aqui nós já discutimos, ou de um programa, ou de um serviço, é uma violação do direito do Estado. E aqui podemos nos reportar. Nós não temos um trabalho de PAEF, de Programa de Proteção Especial às Famílias, onde há ocorrência de violências, negligência, trabalho infantil, abandono, discriminação, enfim, porque nós não recebemos cofinanciamento do Estado, da União. Isso é uma violação de direito, a família não está sendo atendida porque não tem a estrutura, então é uma violação de direito institucional. Ou ainda, quando de repente em algum serviço, ou lá no serviço de acolhimento, ou serviço mesmo de convivência, enfim, qualquer serviço, pode estar provocando uma violação de direito. Desde o acesso, por exemplo, ao serviço de convivência, é uma violação de direito. Então, como que o município, que estratégia vai usar para enfrentar situações de violação de direito e de proteger aqueles segmentos que sofrem mais essas situações, como o segmento dos idosos, o segmento da população negra, o segmento da população LGBT, por essa questão de cultura, que tem muita questão de discriminação, questão da violência, da exclusão, a questão da violência doméstica contra a mulher. Então, essas situações mais agravantes, que são de mais vulnerabilidade. Então, o que o município propõe para enfrentar essa situação? Com relação à vigilância socioassistencial e o cadastro único, 2 órgãos extremamente importantes para fornecer dados, para fazer inclusão e para fornecer dados dessa população demandatária. Uma outra questão muito importante também, que precisa ser discutido e ter uma resposta com relação, diante do contexto atual, como o município planejar para atender as demandas advindas do envelhecimento populacional. Como o município vai planejar isso? Qual a resposta pela política da assistência social do que compete com relação ao segmento do idoso no município? Como que está
o idoso no nosso município, nas famílias, nas comunidades, como ele está sendo tratado, a questão do cuidado, a questão do direito, a questão da convivência, a questão do seu protagonismo, da sua cidadania, como o município vai responder a isso. A outra questão, as propostas, como o município vai, a atenção que a assistência social vai dar e qual a sua capacidade de dar resposta e identificar o impacto na vida da população atendida, ou seja, os resultados. O que vai ser proposto para dar esse impacto positivo e como avaliar o alcance desse impacto positivo na vida das pessoas. Ou seja, conseguir identificar o que mudou na vida das pessoas, o que mudou na vida das famílias, dos territórios que nós trabalhamos. No espaço de 1 ano, no espaço de 2 anos, no espaço de 6 meses, assim, o que mudou, o que melhorou. Ou seja, pessoas que após 1 ano de atendimento pelo PAIF, pelo serviço de convivência, o que de positivo aconteceu com elas, o que mudou, qual foi o impacto de vida, né? A outra questão também, com relação ao cadastro único, que o cadastro único pode fortalecer muito o acesso e a qualificação e a atenção nos serviços socioassistenciais. Então, essa interação, essa articulação do cadastro único com os serviços assistenciais, desenvolvidos pelo CRAS, pelo CREAS, né, PAIF, Serviço de Convivência, PAEF, né, e demais programas de enfrentamento à violência, programas de erradicação do trabalho infantil, programas do mundo do trabalho, do ACESUAS, extremamente importante para o desenvolvimento de habilidades, de potencialidades para o trabalho, para a convivência. Enfim, é importante ver também a estrutura que o município tem disponibilizada para realizar essas seguranças, para garantir esse atendimento, né, com pessoal, com equipamentos, né, disponibilidade tecnológica, instrumentos tecnológicos, equipamentos tecnológicos, que são extremamente importantes, então, para a realização disso. Então, cabe ao município deliberar sobre essas situações, de como manter o alcance de tudo isso que a gente já conseguiu até agora, de avanços, né, na vida da nossa população, na própria questão da assistência social, da sua estrutura, como assegurar já esses avanços que nós tivemos e o que fazer para avançar mais, para aprimorar, de forma que a gente realmente efetive a assistência social e a gente reafirme os direitos, tá? Então, é importante essa situação, ok?